ministro André Mendonça pede vista e adia julgamento sobre marco temporal na demarcação de terras indígenas. Câmara aprova a medida provisória que recria o programa Minha Casa Minha Vida. E você vai ver também. Farmácia Popular. Quem recebe Bolsa Família terá acesso gratuito a 40 medicamentos. CAD autoriza a compra da Garoto pela Nestlé quase 20 anos depois de reprovar negócio. OTAN anuncia maior exercício de manobra aérea da sua história para a próxima semana. Biadade segue fazendo história, tem virada heróica e vai à semifinal em Roland Garros. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. O Supremo Tribunal Federal voltou a suspender o julgamento do processo que trata da legalidade do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A suspensão aconteceu por um pedido de vista do ministro André Mendonça. Pelas regras internas do STF, o caso deverá ser devolvido para julgamento em até 90 dias. Antes do período de vista, o ministro Alexandre de Moraes votou contra a tese do marco temporal. Com a manifestação de Moraes, o placar do julgamento está em 2-1 contra o marco. O Supremo terá que validar ou rejeitar a tese do marco temporal, que só reconhece como terras indígenas aquelas ocupadas por eles quando a Constituição foi promulgada, em 1988. Na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que valida esse limite de tempo, o que representou um revés para o governo do presidente Lula, que se comprometeu a proteger os povos indígenas. O texto ainda deve ir à votação no Senado. A Câmara dos Deputados aprovou hoje a medida provisória que recriou o programa Minha Casa Minha Vida. A MP teve o apoio de partidos da base do governo e também da oposição. O texto criou 3 faixas de renda para as famílias beneficiadas pelo programa e acabou com o monopólio da Caixa Econômica Federal no financiamento dos imóveis. Agora, essa medida provisória foi para o Senado, onde precisa ser aprovada até o dia 14 de junho para não perder a validade. O governo federal anunciou hoje novas regras para o Farmácia Popular. Agora, quem está cadastrado no Bolsa Família vai ter acesso a 40 remédios de graça. Antes, esses medicamentos eram oferecidos com desconto. Cerca de 55 milhões de brasileiros serão beneficiados. A cerimônia de retomada do Farmácia Popular, programa de financiamento de medicamentos para a população, foi marcada pela ampliação da oferta de remédios pelo programa e o credenciamento de novas unidades em municípios de maior vulnerabilidade. Além disso, beneficiários do Bolsa Família vão poder retirar gratuitamente os 40 medicamentos disponíveis, incluindo tratamentos para hipertensão, diabetes e asma. Em seu discurso durante a cerimônia de relançamento do Farmácia Popular, o presidente defendeu o projeto e afirmou que as pessoas mais necessitadas precisam ter acesso a um tratamento adequado para se recuperar de um problema. Lula garantiu que ninguém será tratado como se fosse de segunda classe. Pessoas mais necessitadas, as pessoas que ganham menos, as pessoas que foram privadas de conhecimentos e de oportunidades ao longo da história desse país, vão ser tratadas como pessoas de primeira categoria, como pessoas de primeira classe. Ninguém será tratado como se fosse de segunda classe. Lula acrescentou que o Farmácia Popular agora volta com mais força e capacidade de fazer convênios para que mais farmácias participem para atender mais pessoas. E olha só, a inflação oficial do Brasil desacelerou em maio, o IPCA ficou em 0,23% e o resultado está abaixo das projeções do mercado financeiro. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Com o resultado divulgado nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IPCA é de 2,95% no ano.
De acordo com a matéria da Agência Brasil, em 12 meses, o acumulado foi de 3,94%, abaixo dos 4,18% registrados até abril. O principal impacto na inflação de maio veio do grupo de despesas de saúde e cuidados pessoais, que registrou alta de preços de 0,93%, puxada por itens como planos de saúde, itens de higiene pessoal e produtos farmacêuticos. 2 grupos de despesas acusaram deflação e evitaram uma inflação maior: transportes e artigos de residência. O comportamento dos transportes foi influenciado pela queda de preço das passagens aéreas e combustíveis como óleo diesel, gasolina e gás veicular. Os alimentos continuaram registrando inflação, mas em nível abaixo de abril. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar inverteu o sinal negativo que apresentou na maior parte do pregão e fechou em alta nesta quarta-feira. Investidores digeriram os dados do IPCA que vieram abaixo do esperado e seguiram na expectativa pela decisão de juros nos Estados Unidos prevista para a próxima semana. O movimento também responde, em parte, pela maior busca por proteção antes do feriado de Corpus Christi, que manterá os mercados fechados amanhã. A moeda norte-americana avançou 0,25% e encerrou o dia cotada a R$ 4,92 na venda. E olha só, a aquisição da chocolates Garoto pela Nestlé Brasil em 2002 foi aprovada só hoje com restrições pelo CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que julga atos de concentração de mercado, avaliou que desde então houve significativa entrada de concorrentes no mercado. A autorização do tribunal foi condicionada que a Nestlé, que está adquirindo a Garoto, cumpra uma série de remédios comportamentais, que são medidas relacionadas à atividade interna da empresa, como, por exemplo, obrigações de fazer e não fazer. O acordo também será utilizado como acordo judicial, que põe fim ao processo que tramita na Justiça. O tribunal lembrou que a Nestlé comprou a Garoto em fevereiro de 2002, mas que a operação foi vetada pelo próprio CAD 2 anos depois, em 2004, pois resultaria em uma concentração de mais de 58% do mercado nacional de chocolates. A empresa, porém, recorreu à Justiça e conseguiu, em 2005, o direito de manter a operação. Uma decisão judicial, no entanto, determinou que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica julgasse novamente o processo. A superintendência do tribunal avaliou também que a rivalidade no mercado nacional de chocolates foi reconfigurada nos últimos 20 anos. A Polícia Federal encontrou uma minuta de operação de garantia da lei e da ordem e menção ao estado de defesa no celular de Mauro Cid. De acordo com os investigadores, está comprovado que o ex-braço direito de Jair Bolsonaro participou de planos golpistas após a derrota do ex-presidente nas eleições. Outros interlocutores das conversas devem ser ouvidos pela polícia. Mauro Cid foi questionado sobre isso no depoimento desta terça-feira à Polícia Federal, mas ficou em silêncio. E atenção, nesta quinta-feira, amanhã, no feriado de Corpus Christi, a Igreja Internacional da Graça de Deus vai realizar uma mini vigília de 3 horas de duração na sede em São Paulo. A repórter Maria Clara Leite traz as informações. A vigília vai começar às 9 horas da manhã desta quinta-feira, dia 8 de junho, aqui na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, localizada na região central de São Paulo. E a expectativa é de que centenas de pessoas se reúnam aqui para celebrar o corpo de Cristo, como explica o pastor Leandro Bernardes. Acompanhe. Essa vigília que nós teremos é o momento de nós compartilharmos com as pessoas aquilo que Jesus fez. O apóstolo Paulo ele foi bem claro na primeira carta aos Coríntios 11:23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então a ceia vai ser, essa vigília vai ser o quê? A memória de Jesus, o que ele fez por nós. No corpo dele, ele tomou as nossas doenças, as nossas enfermidades. Não vamos entrar na questão histórica da celebração do corpo de Cristo. Eu fico com a Bíblia Sagrada, que diz em 2 Timóteo 4:2, pregue a palavra,
em tempo e fora de tempo. É uma oportunidade de levar as pessoas nesse feriado que Jesus morreu por elas e que o corpo de Cristo ele tomou sobre si todas as enfermidades e doenças. É isso aí. Como disse o pastor Leandro Bernardes, é momento de lembrar e agradecer pelo que Cristo fez pela humanidade. Então, não esqueça, a mini vigília acontece nesta quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã, aqui na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus. Anote o endereço: Avenida São João, número 791, na região central de São Paulo, bem pertinho do metrô República. E vale lembrar também que amanhã o missionário R.R. Soares estará em campanha no Rio de Janeiro. Anota aí, na cidade de Irajá, às 9 horas da manhã, Araruama, às 14 horas e Alcântara, em São Gonçalo, às 17 horas. Essa é a campanha do ano da determinação da Igreja Internacional da Graça de Deus. E veja a seguir. OTAN anuncia maior exercício de manobra aérea da sua história para a próxima semana. E ainda, Bia Haddad segue fazendo história, tem virada heróica e vai à semifinal em Roland Garros. Nós voltamos em instantes, até já. Estamos de volta, 18 horas e 45 minutos, pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quarta-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. A Polícia Federal prende quadrilha por vender dinheiro falso. Na terça-feira, os agentes saíram para cumprir 3 mandados de prisão preventiva e 1 de prisão domiciliar. Os policiais também cumpriram 8 mandados de busca e apreensão nas regiões de Duque de Caxias, Nova Iguaçu e São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Em um laboratório foram apreendidos uma grande quantidade de aparatos para falsificação de moedas, como papéis, tinta, impressoras e material de acabamento. Cerca de R$50 mil em cédulas falsas foram encontrados no local. Segundo a Polícia Federal, o grupo de criminosos vendia as notas falsas pela internet, por mídias sociais e enviando pelos Correios. Os alvos irão responder pelos crimes de organização criminosa, moeda falsa e moeda falsa por equiparação. A pena dos indivíduos pode chegar a mais de 25 anos. E mulher atingida por bala perdida no Complexo da Penha, na comunidade da Zona Norte do Rio de Janeiro. Ana Ananias, de 23 anos, foi baleada na comunidade enquanto buscava a filha na casa da avó. Ela chegou a ficar com um projétil alojado no pulso. O acontecido com a jovem não é um caso isolado. Segundo o levantamento do Instituto Fogo Cruzado, o número de vítimas atingidas por balas perdidas registrado em maio é o dobro do mesmo período do ano passado. Ao todo, 16 pessoas foram feridas, 13 delas em operações policiais. Infelizmente, a violência do Rio já virou rotina na vida dos cariocas. E ontem foi o Dia Nacional do Teste do Pezinho. Mas é importante falarmos sobre isso sempre. Ele é obrigatório, gratuito e, através dele, é possível detectar nos primeiros dias de vida do bebê doenças genéticas, metabólicas e infecciosas. No Sistema Único de Saúde, o SUS, o teste identifica 6 doenças, mas a meta é chegar a 50 nos próximos anos, algo que já é feito na rede particular. Eu fico por aqui e amanhã volto com mais notícias aqui do Rio. Tchau. Obrigada, Anderson, pelas informações. Muito obrigada e ótimo feriado para você, Anderson. E falando agora sobre o conflito no leste europeu, a destruição de uma barragem no sul da Ucrânia está provocando uma nova crise humanitária no país, que já sofre muito com a guerra que já dura mais de um ano. De acordo com as autoridades ucranianas, 29 cidades e vilas estão alagadas. A ONU afirmou que a exata dimensão da catástrofe só vai poder ser plenamente avaliada nos próximos dias, mas as consequências são graves e há impossibilidades de enviar ajuda a milhões de pessoas afetadas devido aos riscos de contaminação por minas e artefatos explosivos.
Todos os meus quartos estão inundados, 3 quartos. Tudo está flutuando, a geladeira, o freezer, as mesas de cabeceira estão flutuando. Os meninos me buscaram, receberam a ligação do meu filho. Agora as pessoas estão sendo evacuadas das áreas inundadas em barcos. Organizamos, ligamos para cada uma delas, falamos sobre o assunto. Algumas concordaram imediatamente, outras precisaram ser convencidas. Coletamos os documentos e coisas necessárias e as levamos, estamos ajudando. A Ucrânia afirmou que o ataque contra a represa tomada pela Rússia nos primeiros dias da guerra foi uma tentativa de frear uma grande ofensiva preparada nos últimos meses, enquanto Moscou acusou Kiev de uma sabotagem deliberada. Autoridades ucranianas anunciaram que mais de 17 mil pessoas vão ser retiradas de 24 localidades. E a OTAN prepara o maior exercício aéreo conjunto de sua história. A manobra, que recebeu o nome de Air Defender, deve envolver 23 Estados-membros da organização, mais a Suécia e o Japão. O exercício Air Defender 23 vai durar 10 dias a partir da próxima segunda-feira e vai contar com a participação de cerca de 220 aeronaves militares de 25 países membros e sócios da Organização do Tratado do Atlântico Norte. A embaixadora dos Estados Unidos na Alemanha afirmou à imprensa que as manobras vão ter um caráter puramente defensivo, mas que também vão servir para passar uma mensagem à Rússia. Os exercícios vão incluir treinamentos operacionais e táticos, principalmente na Alemanha, mas também na Estônia, na República Tcheca e na Letônia. Criada no começo da Guerra Fria, a OTAN se transformou na principal organização militar conjunta de defesa do mundo, com 31 países membros na Europa e na América do Norte. Na semana passada, nós vimos aqui sobre o alerta de aquecimento global e na terça-feira os incêndios florestais que atingem o Canadá há meses tiveram reflexo no vizinho Estados Unidos. A fumaça vinda de Quebec, novo epicentro dos incêndios, tomou a Big Apple e fez um alerta de qualidade do ar ser emitido. Prédios icônicos como o Empire State Building ficaram parcialmente encobertos. O Serviço Nacional de Meteorologia americano emitiu um alerta de qualidade do ar para a cidade. O Canadá enfrenta uma situação terrível de incêndios florestais nos últimos meses. Do céu de Ottawa, a capital do país, na província de Ontário, amanheceu coberto de neblina. Ao todo, 160 incêndios estão espalhados pelo território canadense, a maioria deles fora de controle. As autoridades informaram que a província de Quebec se tornou o mais recente epicentro. O Ministério da Segurança Pública local destacou que grande parte dos incêndios é causada por descuido humano. Nos últimos anos, o Canadá tem sido repetidamente afetado por eventos climáticos extremos, cuja intensidade e frequência aumentaram devido ao aquecimento global. Preservação ambiental, uma lição que precisa ser ensinada às crianças desde cedo, tanto em casa quanto na escola. É isso mesmo, e na terceira reportagem da série Virada Sustentável, que celebra a Semana Nacional do Meio Ambiente, nossa equipe foi conhecer um colégio onde os alunos aprendem a cuidar do planeta brincando. Ele é verde, grande e tem um bocão que desperta a curiosidade de qualquer criança. É com esse dinossauro em forma de lixeira que esta escola, no ABC Paulista, ensina os alunos sobre a importância da reciclagem. Todos os dias pela manhã, a primeira coisa que eles falam é: o mapedino vai comer. Mapedino é o nome do animal caixa, faminto por todo tipo de material escolar. Canetas, marca-textos, lapiseiras e por aí vai. Então eles levam os materiais, colocam dentro da caixa e todos eles aplaudem quando isso acontece. O projeto, que recebe os aplausos diários dessa garotada, foi desenvolvido por uma empresa de materiais escolares. Em parceria com colégios, a companhia idealizadora recolhe os objetos plásticos arrecadados e envia à cooperativa, que dá início ao trabalho de reciclagem. É feito um processo de trituração, de micronização, de extrusão, e aí ele se transforma em pellets, que nada mais são do que grânulos plásticos que são utilizados na indústria de plástico e dão vida a produtos diversos. Produtos que se transformam e retornam para as mesmas escolas de onde saíram.
Então vai voltar como apagadores, lixos, que essas resinas, os plásticos, pode ser revertido nesse tipo de material. Mas apenas parte do material que volta fica por aqui. O projeto ambiental na rede educacional, além de envolver alunos, professores e a comunidade escolar, também contempla a questão social. Todo o recurso arrecadado com a reciclagem de materiais coletados nas escolas será doado a instituições sem fins lucrativos. Quando nós tivemos o convite para participar desse projeto e teria essa questão toda de ajudar o planeta, mas junto também já ter a questão de ajudar uma entidade carente, foi assim, é tudo que nós fazemos já no nosso dia a dia. Então agora faríamos como um projeto para a rede toda, não só numa sala específica ou numa unidade específica, toda a rede em prol dessa causa. E os alunos estão aprendendo direitinho todas as lições de cuidados com o planeta e amor ao próximo. Que eu fico muito feliz em poder ajudar, que além de reciclar, eu sei que eu vou estar ajudando as crianças que não têm, que é as crianças carentes, né? Era rival mais... E hoje é um dia histórico para o esporte nacional. Depois de 22 anos, o Brasil volta às semifinais do Roland Garros. É isso mesmo, olha só, a tenista brasileira Bia Haddad faz virada heróica sobre a número 7 do mundo e se torna a primeira brasileira a chegar nesta fase da competição desde 1968. Era a rival mais difícil no caminho até aqui. Do outro lado da rede, Ons Jabeur, conhecida como uma das jogadoras mais talentosas do circuito. Só havia perdido um set em Paris. Mas Beatriz Haddad Maia aprendeu a ignorar qualquer pressão. Ao superar um início com muitos erros, a brasileira foi ao limite para virar o jogo. Bia venceu a tunisiana por 2-1 em parciais de 3-6, 7-6 e 7-5. A brasileira segue acumulando feitos em Paris. Na era aberta, é a primeira brasileira a se classificar para uma semifinal de Grand Slam. Com a vaga das semifinais, Bia segue os passos de Maria Esther Bueno, a única brasileira a chegar às semifinais em Roland Garros. Foi finalista em 1964. Além disso, é a brasileira a ir mais longe em um Grand Slam desde a própria Maria Esther em 1968. Bia ainda espera por sua rival na semifinal. A brasileira vai encarar a vencedora do duelo entre a polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, e a americana Coco Gauff, sexta no ranking. O jogo será nesta quinta-feira. Que feito, hein? Que Parabéns. bacana, né? A Ju merece, né? Histórico mesmo. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia. Uma ótima noite para você e até amanhã.